Fala Golfer, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Aprenda Golang. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouco sobre o projeto open source que a gente vai construir juntos. Mas antes, a vinheta. Bom, se você não me conhece, meu nome é Thiago Temporim e aqui nesse canal, o Aprenda Golang, assim como no blog, o aprendagolang.com.br, eu costumo postar vídeos e textos sobre Go, carreira, Kubernetes. E antes de a gente entrar mesmo no tema do nosso vídeo aqui, não se esquece de, se você não é inscrito, se inscrever aqui no canal. Se você não está na nossa newsletter, assina a nossa newsletter aqui embaixo para você receber conteúdos aí diferentes que eu mando pela newsletter, que não sai no blog, não sai aqui no canal. Também não deixe de se inscrever no nosso fórum. Recentemente a gente lançou o fórum no Aprenda Golang, que é um fórum dedicado totalmente para a comunidade, ele é 100% gratuito. E a ideia é que ali a gente consiga tirar dúvidas, postar comentários nossos sobre alguma dificuldade que a gente estiver tendo ali, postar alguns textos, talvez você publique no seu blog, também tem uma área lá separadinha para você poder postar. E se você está querendo se desenvolver mais na linguagem Go, nós temos também alguns cursos no Aprenda Golang, aqui embaixo tem um cupom de desconto, tem um link para os nossos cursos aqui, onde, por exemplo, na imersão, que tem mais aí de 300 aulas, você vai aprender como utilizar Go para desenvolver uma API, um worker e um CLI. Então são 3 grandes projetos ali. Só no projeto da API são mais de 60 aulas, então tem bastante conteúdo lá na nossa imersão. E de novo, aqui embaixo tem um cupomzinho de 20% de desconto, então corre lá, aproveita e ajuda aqui no nosso projeto do Aprenda Golang. Sem mais delongas, vamos falar um pouquinho então sobre o projeto. Se você viu o último vídeo que eu lancei, onde eu falei um pouco sobre o futuro do Aprenda Golang, lá eu comentei meio por cima que eu ia começar um projeto open source, onde todos vocês poderiam contribuir com ele. E esse vídeo aqui é para falar um pouco mais sobre esse projeto. Então, eu fiz um desenho aqui bem simplesinho do que eu imagino para esse projeto. Então, basicamente, a gente vai ter aqui o nosso usuário, nós temos aqui uma API, nós temos um banco de dados, então algo normal. A verdade é que a API pode ser um site também, ok? Mas o que é a minha ideia? Sistemas mais simples, né, tanto API quanto sites, é muito, como posso dizer, comum a forma como o dado flui. Então, um usuário aqui, ele requisita alguma coisa para uma API ou para a página do nosso site. O nosso site vai até o banco de dados, consulta aquela informação, retorna aqui para o nosso usuário através de uma página ou de uma API, né, no response de uma API aqui. Ou o usuário vai enviar alguns dados, vai fazer um input de informações aqui, a API vai fazer as validações, vai inserir aqui no banco de dados, se der sucesso, vai retornar para o usuário lá que deu sucesso, para a próxima página e assim por diante. E qual que é a minha ideia? Que essa parte da API seja, a API aqui ou do server, né? Eu imagino que a gente vai ter um render aqui também, seja 100% imutável. O que eu quero dizer com imutável? Seja um código que, através da leitura de configurações em arquivo YAML, porque o arquivo está em alta, arquivo do Kubernetes e tudo mais, através das configurações desses arquivos YAML aqui, onde eu vou configurar minhas entidades, vou configurar o endpoint. Aqui no SQL, a minha ideia é que a gente tenha os tipos básicos. Então, por exemplo, eu vou ter lá vou definir um endpoint, vou falar aqui no /user, numa request do tipo get, eu quero que ele execute um list, por exemplo. Então ele já sabe que ele tem que selecionar tudo o banco de dados lá, popular aqui a entidade que ele vai, né, receber e fazer a response lá para o usuário. No caso do payload, a gente vai ter lá as validações. Então quando o usuário faz aqui a request, né, com o payload, a gente faz as validações naquele endpoint, se o payload está correto ou não. Se estiver, a gente tenta inserir no banco. Se der sucesso, a gente retorna lá o sucesso para o nosso usuário ou redireciona ele de página, enfim, como a configuração lá estiver dizendo. Mas em alguns casos, né, é um pouco mais complexo. Então, eu não vou selecionar numa tabela só, não vou inserir numa tabela só. E daí, nesses casos, eu quero que a gente tenha, por exemplo, tipo get, né, o método do endpoint vai ser get, mas o tipo vai ser custom SQL. E daí eu vou ter o SQL que eu quero executar com as variáveis, depois vão ser substituídas e tal. Vai ser um pouquinho mais complexo de fazer, mas também vai ser bem interessante. Mas a minha ideia aqui, basicamente, é que eu tenha uma API e esses arquivos que eu vou ter aqui, eles ditem como que a minha API funciona, ou como que o meu render funciona. No caso do render, eu quero que a gente tenha lá os templates HTML, então nas configurações aqui do YAML também a gente vai definir lá, se você trabalhou com um Django, a gente vai criar tipo context, vai relacionar lá o dado que está vindo com o context e tal. A gente vai ter variável no template que ele vai conseguir renderizar o dado que está vindo do banco de dados lá dentro, ok? Então assim,
tem bastante coisinha para ser feito aqui, a gente vai começar bem devagarzinho esse projeto, mas essa é a minha ideia. Provavelmente, como eu disse, já tenham projetos que façam isso, mas eu quis que a gente pegasse algo nesse sentido para desenvolver em conjunto, porque eu iniciei já algumas vezes alguns projetos aqui pra eu poder passar um pouquinho de conhecimento para vocês sobre o Go, né, e como é que a gente cria uma API, como é que a gente renderiza algumas coisas ali dentro do Go. Só que sempre ficou muito no padrão, no to-do, numa APIzinha de cadastro de usuário ou cadastro de pessoas, enfim, é sempre muito basiquinho. E aqui eu falei, essa ideia é interessante porque ela relaciona vários contextos diferentes. No final a gente vai ter uma API, vai ter um render, então a gente vai ter bastante coisa na mão. E isso aqui vai ser 100% open source, tá? O projeto vai ser open source, as aulas vão ser gravadas em cima de algumas coisas. Eu não vou fazer aula de tudo, então o projeto não vai andar somente conforme eu for gravando as aulas. Mas a minha ideia é que algumas coisas eu implemente live, algumas coisas eu implemente através de aulas que eu vou gravar e disponibilizar aqui no YouTube. E outras coisas eu posso gravar, implementar e depois gravar uma explicação sobre o que foi implementado, tá? Coisas mais complexas, porque afinal editar depois, né? Você tem que estar pensando ali no que eu vou falar, no que eu vou gravar e pensando no que eu vou codar. Às vezes é um pouquinho demais num projeto como esse aqui, pelo menos pra mim. Mas aí nesses casos eu vou escrever o código e depois eu vou contar a história por trás de por que eu fiz daquela forma e o que cada coisa lá dentro faz. Qual vai ser o nome desse projeto aqui? Bom, o nome dele vai ser Twigo. Aqui embaixo já tem o link lá para o GitHub, onde eu vou armazenar o repositório dele. O repositório já está criado, não tem nada no repositório ainda. Mas você já pode ir lá seguir o repositório, dar uma estrelinha para o repositório vazio, o que for. Mas conforme eu for gravando coisas, conforme eu for codando algumas coisas, eu vou jogando tudo lá nesse repositório. Eu já me esquecendo, aqui na descrição tem um link para um formulário. E o que é esse formulário? Você vai poder fazer uma pergunta para o time do Go. Exatamente, para o time do Go. Escreve aqui sua pergunta, em breve vou soltar uma votação para a comunidade. Vou pegar as 10 perguntas ali, né, mais votadas e estou tentando, na verdade, conseguir um horário para poder fazer ali uma espécie de entrevista, um Q&A com alguém do time de desenvolvimento da linguagem Go, para que ela possa responder essas perguntas para a nossa comunidade. Obviamente depois eu vou gravar isso para depois poder colocar ali legendas nela, então para a comunidade toda conseguir assistir e ter as respostas. Não vai ser nada live, até porque o meu inglês não é dos melhores para fazer uma live. Mas eu preciso da sua colaboração, porque eu quero saber o que a comunidade Go do Brasil quer saber do time de desenvolvimento da linguagem Go. Para finalizar, se você ainda não é inscrito, se inscreve, compartilha esse vídeo aí com mais pessoas. Obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece, se você está interessado em aprender mais sobre Go, temos aqui também os treinamentos aqui embaixo. Espero te ver no próximo vídeo, onde a gente já vai ter alguma coisinha aqui para relar nesse projetinho, tá? Tô imaginando aqui, pelo menos fazer o desenho de como vão ser os manifestos que a gente vai escrever, poder criar uma rota, por exemplo. Tá? E a partir disso depois a gente começar a escrever código mesmo ali. Então, se você não quer perder nada, se inscreve aqui no canal e até o próximo.